Olá, seja muito bem-vindo a mais um Direito Direto. O programa que descomplica o direito para quem está na correria do dia a dia. E como sempre, aquele convite. Se você gosta do nosso trabalho, segue a gente na sua plataforma de áudio preferida, seja Spotify, Deezer, qualquer uma. Isso, e não esquece de avaliar com 5 estrelas, tá? Ajuda muita gente. E compartilha com aquele amigo ou amiga que também está na batalha dos estudos, dos concursos. É uma forma leve de estudar, né? Dá para ouvir no trânsito, lavando a louça, na academia e não deixe de seguir nosso perfil no Instagram para mais conteúdo. Bom, e vale lembrar que essa nossa série é baseada em cadernos de estudo, então a gente está construindo conhecimento junto com quem ouve, acompanha, comenta lá nos episódios. Uma dica boa é criar playlists por matéria. Ajuda muito a organizar os estudos. E hoje a gente começa uma jornada fundamental. Sim, sobre a pessoa natural. Este é o primeiro episódio de uma série que vai do artigo 1º ao 39 do Código Civil. Para começar, então, uma pergunta que parece simples, mas, nossa, gera muita dúvida. O que é exatamente um sujeito de direito? Essa é a pergunta-chave. E já lanço outra. Toda pessoa é um sujeito de direito? E todo sujeito de direito é uma pessoa? Boa, eu diria que sim, parece a mesma coisa. Se você tem direitos, você é uma pessoa, não. Então, é aí que a gente começa a separar as coisas. Sujeito de direito é a categoria mais ampla. É todo aquele que pode ter direitos e deveres numa relação jurídica. Certo. A grande divisão é que existem sujeitos de direito com personalidade jurídica e outros sem. E são os que têm personalidade que a gente chama de pessoas. Ok. Então a personalidade jurídica é o que faz a mágica. É tipo um documento de identidade para o mundo da lei. É uma ótima analogia pensar na personalidade jurídica como um passaporte. Quem tem é um cidadão pleno no mundo do direito. Pode fazer tudo que a lei não proíbe. Nós, os seres humanos, as empresas. Exato. A pessoa natural e a pessoa jurídica. Elas têm esse passaporte. Por isso, a gente pode dizer que toda pessoa é, sim, um sujeito de direito. São chamados entes personalizados. Tá. E quem não tem o passaporte? Os viajantes com visto limitado, como você disse. Esses são os entes despersonalizados. Se nem todo sujeito de direito tem personalidade, então nem todo sujeito de direito é uma pessoa. E aí entram aqueles exemplos que sempre caem em prova, né? Exatamente. Os 3 principais são o nascituro, o condomínio e o espólio. Vamos começar pelo espólio, que sempre vem junto com a palavra herança. Qual a diferença exata entre os dois? A diferença é crucial. Olha, a herança é o conjunto de bens, direitos e obrigações que o falecido deixa. É o patrimônio. A herança em si é um objeto. Certo, uma pilha de dinheiro não pode entrar na justiça. Perfeito. Uma casa, um carro, eles não agem sozinhos. É aí que o direito cria uma figura, quase um fantasma jurídico temporário para representar esse patrimônio. E esse fantasma é o espólio. É o espólio. É ele como sujeito de direito que vai em juízo, que pode ser autor ou réu numa ação para defender os bens até a partilha. A herança é o quê? O espólio é o quem. E tem aquela coisa estranha sobre a herança se um bem imóvel, né? Mesmo que só tenha bens móveis. Sim, essa é uma das peculiaridades mais interessantes do nosso Código Civil, tá lá no artigo 80. Para todos os efeitos legais, o direito à sucessão aberta é considerado um bem imóvel. Que loucura, então se o seu João faleceu e deixou 3 carros de luxo e uma coleção de relógios, na hora de vender a parte da herança... O herdeiro vai ter que seguir regras parecidas com a venda de um apartamento, tipo autorização do cônjuge, a depender do regime de bens. Nenhum herdeiro pode vender o helicóptero sozinho, sabe? Ele vende a cota parte dele nesse todo que a lei trata como imóvel. Fascinante. A lei finge que os carros são um terreno para proteger melhor o patrimônio. Ok, então o espólio é um ente despersonalizado. E o condomínio? O prédio onde a gente mora? Mesma coisa. É outro ente despersonalizado e esse tema, nossa, deu muita discussão. Eu imagino, porque um condomínio age muito como uma empresa, né? Contrata gente, tem conta em banco, processa. Totalmente. Teve até um movimento forte para dar personalidade jurídica a eles. O enunciado 90 da primeira jornada de direito civil foi nessa linha.
Mas, no fim das contas, a jurisprudência foi para outro lado. E o que os tribunais decidiram? O Superior Tribunal de Justiça, o STJ, bateu o martelo. Em um recurso especial bem famoso, 1.736.593, ficou pacificado. Condomínio não tem personalidade jurídica, ponto. Ué, mas se ele não é pessoa, como é que ele pode processar um morador que não paga a taxa? Porque apesar de não ser pessoa, o STJ reconhece que ele é um sujeito de direito. Ele tem essa permissão específica da lei para agir. E mais? Tem mais? Sim, o STJ já decidiu que condomínio pode sofrer dano moral e até adquirir um imóvel por uso capião. Peraí, como assim dano moral? A honra do meu prédio pode ser abalada? Ah, não é bem a honra, é a reputação. Imagina que uma construtora entrega o prédio com um monte de defeito e isso vira notícia. A fama de que morar ali é ruim desvaloriza todos os apartamentos. Ah, entendi. É um dano à imagem daquela coletividade que afeta todo mundo. Exato. É nesse sentido. Ok, mas então voltamos à pergunta principal. Se tanto o espólio quanto o condomínio podem ir à justiça, qual é a grande diferença prática entre ter ou não ter o passaporte da personalidade jurídica? Parece só um detalhe técnico. A diferença é gigantesca. E se resume a uma ideia: liberdade versus permissão. Liberdade versus permissão. Explica melhor. Quem tem personalidade jurídica, como agente, como uma empresa, opera na legalidade ampla. A regra é a liberdade. A gente pode fazer tudo. O que a lei não proíbe. Isso. Um exemplo clássico é o regime de bens do casamento. A lei dá umas opções, mas o casal pode criar um regime misto totalmente novo, porque não tem nenhuma lei proibindo. O silêncio da lei é uma permissão. Certo. E para os outros? Os sem passaporte. Para os entes despersonalizados, a lógica é o inverso. É a legalidade restrita. A regra é a permissão. Ah, então eles só podem fazer o que a lei expressamente diz que eles podem. Exatamente. O espólio só pode ir a juízo porque os artigos 75 e 618 do Código de Processo Civil dão essa autorização clara. Se a lei não falasse nada, ele não poderia. Agora ficou cristalino. Para a pessoa, a regra é jogue livre, a menos que tenha uma placa de proibido. Para o ente despersonalizado você só pode pisar nas casas que o manual de instruções permite. É uma distinção fundamental. É a distinção que define tudo. E essa discussão sobre quem pode ter direitos nos leva a uma fronteira que está se movendo muito rápido, a dos animais. Ah, sim. Pela lei, meu cachorro ainda é considerado uma coisa, né? Um objeto que se move. Tecnicamente, sim. O Código Civil, lá no artigo 82, ainda classifica os animais como semoventes. É um jeito chique de dizer bem móvel com motor próprio. O que é um absurdo para qualquer um que tem um pet em casa, né? Ninguém olha para o cachorro e pensa numa torradeira que late. E o judiciário está finalmente percebendo isso. Existe um movimento muito interessante que o ministro Fachin do STF chamou de giro repersonalizante. Giro repersonalizante. Gostei do termo. A ideia é tirar os animais da caixinha das coisas e criar uma terceira categoria. Eles não seriam pessoas, mas também não seriam objetos. Seriam seres sencientes, dotados de sensibilidade. Isso já é realidade em outros países, não? Sim. Em Portugal, por exemplo, desde 2017. E no Brasil, os tribunais estão avançando. O STJ já fala em família multiespécie, decidindo guarda de animal em divórcio. E o STF, na ADI 4983, declarou a vaquejada inconstitucional por crueldade. É um caminho sem volta. A lei se adaptando à realidade. Isso nos leva ao ponto de partida para nós, humanos, o nascituro. Exato. Depois de entender os sujeitos de direito, vamos focar no principal, a pessoa natural. O nascituro é o ser já concebido, mas que ainda está no ventre materno. E a lei aqui faz uma espécie de aposta. Uma aposta? Como assim? Ela aposta na vida. A lei diz, olha, ele ainda não nasceu com vida, então não tem o passaporte completo da personalidade. Mas a expectativa de que se torne uma pessoa é altíssima. Então, por precaução, vamos proteger seus direitos desde já.
É uma proteção condicional, então. E que direitos são esses? São vários. O nascituro pode receber doação, tem direito a alimentos, os chamados alimentos gravídicos. Para garantir uma gestação saudável. Isso. Tem direito à herança, basta estar concebido na data da morte. E o mais fundamental, o direito à vida, a proteção contra o aborto, com as exceções legais, claro. E li aqui nas anotações que o STJ já reconheceu até o direito a dano moral e indenização do seguro DPVAT. Sim, são decisões importantíssimas. O tribunal entendeu que a perda do pai antes de nascer, por exemplo, gera um dano moral ao nascituro, e que a sua morte em um acidente de trânsito também gera direito à indenização do DPVAT para a família. Isso nos joga numa área ainda mais complexa. Qual a diferença, para a lei, entre esse nascituro no útero e um embrião congelado num laboratório? São coisas diferentes. O nascituro tem vida intrauterina. O embrião congelado ou excedentário foi concebido in vitro e está criopreservado, não tem vida intrauterina. E ainda tem o concepturo, né? Isso, que é a prole eventual, aquele que nem foi concebido ainda, uma mera expectativa. E essa diferença entre o embrião no útero e um no freezer foi o ponto central de uma decisão gigante do STF sobre células-tronco. Exatamente. Na ADI 3510, da Lei de Biossegurança, a questão era: usar esses embriões para pesquisa é constitucional? O STF disse que sim. E qual foi o argumento? O argumento central foi que, enquanto congelados fora do útero, eles não são pessoas nem nascituros. Para a lei, naquele estado, eles são objetos de direito, são coisas, e por isso poderiam ser usados em pesquisa. Só ganhariam o status de nascituro se fossem implantados no útero. É uma linha bem pragmática que a lei traçou. E a tecnologia cria cenários ainda mais difíceis, como aquele caso do STJ da viúva que queria usar os embriões do marido falecido. Um caso fascinante. O marido morre e a viúva quer usar os embriões que eles congelaram juntos. Os filhos do primeiro casamento entram na justiça para impedir. E o detalhe, o pai não deixou autorização expressa sobre o que fazer com os embriões. E aí, o que o STJ decidiu? A quarta turma decidiu que não podia. Para a implantação póstuma é necessária uma autorização prévia, expressa e inequívoca do falecido. Um testamento ou um documento com firma reconhecida. O contrato com a clínica não bastava. Nossa, e por que essa exigência tão rígida? Porque a decisão de gerar um novo herdeiro após a morte afeta diretamente o planejamento sucessório e os direitos da personalidade do próprio falecido. Trazer um filho ao mundo é um ato de tamanha magnitude que não pode ser presumido. A vontade do pai tinha que ser absolutamente clara. Fica claro que a gente passou por fantasmas jurídicos, prédios com reputação, animais que deixam de ser coisas, embriões que são objetos num freezer, mas quase pessoas num útero. Exato. Hoje vimos que a fronteira entre pessoa e não pessoa é um campo cheio de categorias especiais. Vimos que a diferença crucial é ter ou não o passaporte da personalidade jurídica, que define se você opera na liberdade ou na permissão. Recapitulando, exploramos os entes despersonalizados como o espólio e o condomínio e entendemos os direitos do nascituro e as questões complexas dos embriões congelados. Foi um mergulho profundo nesses conceitos iniciais. O que nos deixa com a grande questão para a próxima vez. Se a lei protege tanto o nascituro, em que momento exato a pessoa natural adquire a personalidade jurídica? Quando esse interruptor é ligado de vez? É na concepção ou no nascimento com vida? Essa é a discussão que vamos desvendar no nosso próximo encontro. Então, fica o nosso muito obrigado pela companhia. E o reforço do convite. Siga o Direito Direto, avalie com 5 estrelas e compartilhe. E não esqueça do nosso Instagram. Não perca a parte 2 sobre pessoa natural. Um grande abraço e até a próxima.